Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá pessoal, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à edição número 113 do Futebol de Verdade. Hoje é segunda-feira, é dia 22 de janeiro de 2024 e a edição número 113 é, bem entendido, para a temporada de 2023-2024. Amanhã começa a Final Four da Taça da Liga, em Leiria. Vamos ter o primeiro jogo das meias finais, o Sporting Clube Braga, e depois, na quarta-feira, o segundo jogo das meias finais, o Benfica-Estoril, para ficarmos a saber quem são as equipas que vão estar na final de sábado. Depois, domingo, haverá Futebol Clube Porto na Liga e vamos ver também como é que vai ser com as equipas que estão na Final Four, os candidatos ao título, se vão jogar e quando é que vão jogar na próxima jornada. Nada disso é ainda final, nada disso está ainda marcado. Vamos ficar a saber disso, com certeza, depois de concluídos os jogos das meias finais da Final Four. Hoje, por ser segunda-feira, vamos ter aqui a reposição das duas edições que faltam do Futebol de Verdade Flash, desta jornada, da jornada número 18 da Liga Portuguesa. Recordo-vos que na quinta-feira já tinha enviado para os subscritores premium do meu Substack o Futebol de Verdade Flash com os meus comentários ao Vizela 2 Sporting 5. Isso seguiu logo na quinta-feira à noite para os subscritores premium e, portanto, quem viu a edição de sexta-feira do Futebol de Verdade pôde ver em reposição, na sexta-feira ao final da tarde, a edição do Futebol de Verdade Flash relativa ao Vizela 2 Sporting 5. Ora, precisamente nessa sexta-feira à noite, os subscritores premium do meu Substack receberam a edição do Flash relativa ao Benfica 2 Boa Vista 0 e no sábado à noite receberam então a edição do Flash acerca do Futebol Clube Porto 5 Moreirense 0. Quem ainda não viu, porque não é subscritor premium do meu Substack, pode ficar aqui à espera que no final da edição de hoje do Futebol de Verdade vamos ter a reposição dessas duas edições do Futebol de Verdade Flash. Como vem sendo o hábito ultimamente, à segunda-feira não temos Q&A, para o programa não ficar demasiado comprido. Ficava com mais de uma hora e isso já começa a ser um bocado demais. Portanto, até mesmo por causa do tempo que depois leva a renderizar e a fazer upload, íamos ter outra vez problemas com os horários. Portanto, hoje aqui vamos ter ataques rápidos. Vou passar em revista aquilo que foi o fim de semana do futebol nacional e internacional e vamos a seguir logo passar às edições do Futebol de Verdade Flash que falta repor ainda para quem ainda não viu. Portanto, vamos embora e começamos com os ataques rápidos. Futebol de Verdade com António Tadeia. Passemos então aos ataques rápidos para a edição de hoje, 22 de janeiro, do Futebol de Verdade. E como sempre, a olhar para o futebol do fim de semana. Vamos começar pela Bundesliga, que foi, não foi onde a coisa esteve mais quente e tórrida, isso foi na Liga Espanhola, mas já lá vamos a seguir a falar também um bocadinho na verdadeira confusão que está instalada em Espanha neste momento por causa, imaginem, dos áudios do VAR. Mas já lá vou para poder explicar tudo com tempo e com paciência. Bundesliga, porque houve surpresa neste fim de semana. Logo no sábado, o Leverkusen provou que está a sair-se bem deste período da Taça da África das Nações. E havia muitas dúvidas relativamente àquilo que o Leverkusen do Xabi Alonso podia fazer neste período, sem o Victor Boniface, sem o Tapsoba, sem o Kossounou, enfim, são jogadores importantes na orgânica do Leverkusen. O Leverkusen tinha um jogo muito complicado no fim de semana. Jogo fora contra o Leipzig. Acabou por ganhar por 3-2 e pela segunda jornada consecutiva ganhou com um golo marcado no período de compensações. Desta vez foi Hincapié quem fez o golo da vitória. O que não mudou, porque se manteve, foi o nome do assistente. Mais uma vez,
Alejandro Grimaldo, que começa a ser visto como o negócio do ano na Bundesliga, a forma como o Leverkusen conseguiu contratar a custo zero, lembramos, o Grimaldo ao Benfica. Enfim, a custo zero porque o Benfica não recebeu nada. O jogador há de ter recebido, e bem, com certeza. Ora bem, isto seria um resultado normal, mas o mais normal também seria que o Bayern, no dia seguinte, no domingo, mantivesse a pressão em cima do Leverkusen. Não aconteceu. Um golo de Weiser, um antigo jogador do Bayern, onde nunca teve, aliás, muitas oportunidades, permitiu ao Werder Bremen ganhar em Munique ao Bayern por 1-0. Um golaço, quem não viu, faça favor de ver. É uma jogada junto à linha de fundo e um remate potente a bater o Manuel Neuer por cima, com pouco ângulo, a valer a vitória ao Werder Bremen em Munique. E o Bayern, durante quase todo o jogo, nunca foi muito ameaçador. Só no final é que chegou perto da possibilidade de empatar. Houve um cabeceamento do Tel que foi ao poste da baliza do Werder Bremen. De qualquer maneira, o que é que isto nos diz? Neste momento, Leverkusen 48 pontos, Bayern de Munique 41, um jogo a menos, é verdade. Mesmo que o Bayern ganhe esse jogo que tem atraso contra a União Berlim, ficará a 4 pontos do Leverkusen e acaba por ser uma boa altura para o Leverkusen neste período da Taça da África das Nações. Itália. Ora, em Itália, o fim de semana é marcado sobretudo pelo caso de insultos racistas a Mike Maignan, o guarda-redes francês do Milan, no jogo em Udine, contra a Udinese. O jogo chegou a ser abandonado. O Maignan foi-se embora, não esteve para aturar mais aquilo, foi interrompido. Ele depois acabou por voltar, acabou-se o jogo e o Milan ainda o ganhou. Isto já levou, inclusive, a uma declaração, foi um tweet de Gianni Infantino, presidente da FIFA, a defender duas coisas que eu acho que são absolutamente defensáveis e que deviam avançar rapidamente. Primeira, punir com pena de derrota os clubes cujos adeptos se comportem desta maneira. É inaceitável que continuemos a ouvir o urro do macaco sempre que algum jogador negro está para chutar uma bola, está para disputar uma bola. Isto não é aceitável na sociedade que queremos no século XXI. Segunda questão. Punir com afastamento mundial os adeptos julgados culpados deste tipo de insultos. Acho que isto deve ser posto em prática o mais depressa possível, porque este mundo está a ficar, de facto, perigoso. Ora bem, ainda a Itália, vitória da Juventus contra o Lecce, 3-0, vitória fácil, que permitiu à Juventus passar para a frente. Porquê? Porque o Inter não jogou. Vai jogar daqui a bocado, mas já lá vamos, e vai jogar daqui a bocado o jogo da Supertaça. Portanto, Juventus 3-0 contra o Lecce, bis de Vlahovic, jogo importante, mais uma vez, do avançado da Juve. A Roma estreou Daniele De Rossi como treinador, ganhou por 2-1 ao Verona, teve um bom arranque, marcou 2 golos relativamente cedo, depois daí para a frente não foi nada convincente. Veremos, eu já vos tinha dito na última sexta-feira que a Roma ia ter 3 jogos consecutivos de grau de dificuldade baixo, portanto é uma boa possibilidade para Daniele De Rossi arrancar depois de ter substituído o José Mourinho na Roma. Em França, houve um bom jogo, um jogo importante. O Rennes eliminou o Olympique de Marselha, ganhando por 2-1, mas ainda estamos numa fase em que há muitas equipas secundárias a competir e a atenção dos portugueses, além do facto de Gonçalo Ramos ter voltado a marcar pelo Paris Saint-Germain, mas num jogo contra um adversário muito mais fraco, a atenção vai para a eliminação do Toulouse, o adversário do Benfica, no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. O Toulouse caiu nos penaltis contra o Rouen, e o Rouen é da divisão nacional, que é o terceiro escalão do futebol francês. O jogo acabou empatado 3-3, mas, atenção, não jogou Guillaume Restes, o guarda-redes craque da equipa do TFC, do Toulouse, a razão pela qual, se calhar, o suplente, eu não vi os golos, só olhei para o resultado, razão pela qual, se calhar, o Toulouse acabou por ser eliminado. Bom, Premier League. Ganhou o Liverpool por 4-0 em Bournemouth, bis de Darwin Núñez, bis de Diogo Jota, vitória que permite ao Liverpool ascender ao primeiro lugar da classificação da Premier League, tem 48 pontos, mais 5
do que o Manchester City, mas atenção, o City que não jogou neste fim de semana tem um jogo a menos. Reentrou e voltou aos bons resultados o Arsenal, ganhou por 5-0 ao Crystal Palace, mas também este Crystal Palace do Roy Hodgson neste momento nem de encomenda. Portanto, aliás, começa a dizer-se que este pode ser mesmo o último trabalho do veteraníssimo Roy Hodgson e que já não vai ter trabalho durante muito tempo. Ainda uma nota para assinalar a chique espertice que foi o golo de Ivan Toney ao Nottingham Forest. É um golo, quem não viu, enfim, é uma questão de pesquisar, porque vai com certeza conseguir ver. Há um livre direto à entrada da área, está feito lá o risquinho no chão pelo spray do árbitro, a barreira coloca-se e aquilo, enquanto o árbitro está ali a orientar a barreira, a formação da barreira, o que é que o Ivan Toney fez? Pegou na espuma do spray do árbitro, colocou um bocadinho ao lado, mudou a bola e dessa forma desviou a bola da barreira, conseguindo acabar por marcar golo. Aparentemente, enfim, não é uma coisa muito regular, como se deve calcular, é mais uma chique espertice, mas também tem que haver um bocadinho de atenção da parte de quem está a defender. Não estou a defender esta ação, atenção. Acho que é uma ação inaceitável. Bom, entramos em Espanha, mas antes disso, só para dizer que o PSV Eindhoven, nos Países Baixos, perdeu os primeiros pontos da temporada. Empatou a uma bola contra o Utrecht. Foi o primeiro empate. Até aqui o PSV tinha vitórias em todos os jogos do campeonato. Mesmo com este empate, está neste momento com 10 pontos de avanço para o campeão, que é o Feyenoord. Mas a grande animação do fim de semana veio, de facto, de Espanha. Vamos lá ver. Ontem, a fechar aquilo que já se conhece da jornada, o Girona goleou o Sevilha por 5-1. Mostra que está para durar a candidatura ao título. Esteve a perder, mas o ucraniano Dovbyk fez 3 golos, um hat-trick em 6 minutos. Marcou aos 13, marcou aos 17, marcou aos 19. E, portanto, aos 19 minutos já o Girona estava a ganhar por 3-1 e bem encaminhado para manter a pressão lá em cima no Real Madrid. O Barça teve dificuldades, mas também tinha um jogo complicado. Jogava fora de casa contra o Betis. Esteve a ganhar 2-0. O Isco, antigo craque do Real Madrid, que Pellegrini recuperou agora no Betis, marcou 2 golos e fez com que o Betis chegasse ao empate, mas depois o Barça acabou por ganhar por 4-2 e foi decisivo nessa vitória o João Félix, que começou no banco, só entrou para o relvado ao minuto 81, mas ainda marcou um belíssimo golo de trivela a fazer na altura o 3-2. O Barça depois ainda chegou ao 4-2 e venceu com tranquilidade. Mas a grande notícia do fim de semana foi mesmo a forma como o Real Madrid ganhou ao último da tabela, o Almeria, que tinha feito até aqui, imaginem, a módica quantia de 6 pontos em 20 jogos. Portanto, é assim, de longe, mas está para aí a 200 pontos do penúltimo, a pior equipa da Liga Espanhola. O que é que aconteceu? O Real Madrid entrou... aquilo nem era a dormir, eles estavam completamente knock-out. O Almeria fez um golo aos 40 segundos e foi o Real Madrid que saiu com a bola, portanto, que é uma coisa extraordinária. Perderam a bola aí, aquilo foram 3, 4 passos e estava um jogador na cara do guarda-redes. O Almeria esteve a ganhar por 2-0, o Real Madrid acabou por ganhar por 3-2, com um golo de Carvajal já no período de compensações, mas o jogo está a deixar toda a gente aos gritos em Espanha por uma razão muito simples. É que a atuação do árbitro, o conceituado, do VAR, o conceituado Hernández, não foi nem de perto, nem de longe a mais correta. O árbitro de campo era um árbitro relativamente inexperiente, nunca tinha apitado um jogo no Santiago Bernabéu. O Real Madrid estava a perder por 2-0 ao intervalo e depois houve, e isto foi recorde, nunca tinha acontecido em Espanha até aqui, 3 reversões de decisões do árbitro de campo quando foi chamado ao VAR. E em todas elas, e os áudios em Espanha, os áudios do VAR são públicos, portanto já são conhecidos, já foram revelados ontem à noite, os áudios do VAR. Em todas elas, o VAR, o Sr. Hernández, não esteve bem. Embora tenha levado o árbitro de campo a tomar uma decisão correta no meio das 3 que ele tomou. O que é que esteve aqui em causa? Bom, primeiro que tudo, marcação de uma grande penalidade a favor do Real Madrid, que na altura deu o 2-1. O que é que aconteceu? O árbitro de campo tinha dado pontapé de baliza, os jogadores do Real Madrid pediam pontapé de canto e o VAR chamou o árbitro para lhe dizer que era penalti. De facto, há uma mão de um defesa do Almeria e, portanto, o penalti justificar-se-ia. A questão é que
Antes, nessa mesma jogada, houve 2 faltas que o VAR não mostrou ao árbitro de campo, 2 faltas a favor do Almeria, que teriam invalidado o lance de mão na bola que levou à marcação da grande penalidade. Depois, a seguir, segunda decisão, a anulação de um golo que daria o 3-1 ao Almeria. Esta é a decisão boa, embora, ouvindo os áudios, se ouça a forma como o VAR encaminha o árbitro para tomar uma decisão, e não deve ser isso que o VAR deve fazer. O que diz no protocolo é que ele deve só dizer, antes de mostrar as imagens, olha, acho que houve isto, e depois mostra as imagens e deixa o árbitro de campo decidir. Aquilo que se ouve nos áudios do VAR é o VAR a encaminhar claramente o árbitro de campo para uma decisão que foi a mais correta, ainda assim, porque há uma mão na cara de um jogador do Real Madrid, um jogador do Almeria, que mete a mão na cara de um jogador do Real Madrid no início da jogada e, portanto, teria havido ali uma falta. É daquelas faltas que se marcam, eu não acho que sejam faltas particularmente importantes ou suscetíveis de chamar a atenção do VAR, mas toda a gente marca e, portanto, vamos aceitar que é a decisão correta. Por fim, e esta foi a decisão mais complicada, até mesmo pelo comportamento do VAR, a validação do golo de Vini Júnior, que deu o empate ao Real Madrid. O golo é marcado com o braço, não há dúvidas a esse respeito. O árbitro, em primeira análise, anulou, precisamente por achar que o golo tinha sido marcado com o braço, mas o VAR chamou-o ao monitor para lhe mostrar imagens e mostrou imagens apenas do ângulo onde não se via bem se era com o braço ou com o ombro. Quando há um outro ângulo, diferente para o Vini Júnior, em que se percebe claramente que o golo é metido com o braço. E, portanto, a decisão inicial do árbitro estava correta, era anular. Ora, chamando o VAR o árbitro para ver as imagens, mas mostrando de outro ângulo, em que deixa ali alguma dúvida, acaba por convencer o árbitro de campo a validar o golo, que na verdade foi marcado com o braço, convencendo-o que tinha sido com o ombro. Portanto, está neste momento o fim do mundo em Espanha, à conta da atuação do VAR neste Real Madrid 3, Almeria 2. Bom, antes de passar ao futebol de hoje, só dar uma olhada àquilo que foi o fim de semana na CAN. A vitória do Senegal por 3-1 contra os Camarões. O Senegal a defender o seu título já está apurado para a fase seguinte. Empate entre a Argélia e o Burkina Faso. 2-2, e vitória de Angola sobre a Mauritânia por 3-2. 2 golaços da Mauritânia, 2 bombas de fora da área, mas uma excelente exibição da equipa de Angola. Gelson Dalla fez um jogaço e dá que pensar como é que Gelson Dalla não vingou nunca verdadeiramente no futebol português. O que é que isto significa? Que Angola e Burkina Faso têm 4 pontos neste momento cada uma. A Argélia tem 2, a Mauritânia tem 0. E isto significa que Angola e Burkina Faso vão jogar uma com a outra na terceira jornada, e eu creio que até poderão, com certeza, jogar pelo empate, que apurará as duas, porque mesmo que a Argélia ganhe à Mauritânia, como é normal que venha a acontecer, os 5 pontos chegarão para ser um dos melhores terceiros, certamente. Enfim, não fiz as contas, mas creio que dificilmente deixarão de chegar para ser um dos melhores terceiros. Ainda assim, excelente o comportamento de Angola nesta CAN, tal como tem sido excelente o comportamento de Cabo Verde, que já é uma das equipas apuradas. Neste momento já estão apuradas. Senegal, Cabo Verde e Guiné-Conakry já estão na fase seguinte da CAN. Hoje, e aproveitamos para entrar no futebol de hoje, já estão a jogar, neste momento em que o futebol de verdade está a ir para o ar, a última jornada do Grupo A, Costa do Marfim contra a Guiné Equatorial e a Guiné-Bissau, que já não tem hipótese de se apurar, contra a Nigéria. Vamos ver, amanhã com certeza vos direi aqui o que é que aconteceu. Os jogos começaram às 17 horas, estarão agora já na segunda parte. Às 20 horas temos então a última jornada também do Grupo de Cabo Verde, em que Cabo Verde já está apurado. Cabo Verde joga com o Egito, de Rui Vitória, já sem Mohamed Salah, a sua maior estrela, que se magoou, e ao mesmo tempo há um Moçambique-Gana, sendo que a vitória garantirá tanto a Moçambique como ao Gana o terceiro lugar do grupo com 4 pontos. Será que chega 4 pontos para ser um dos melhores terceiros? Vamos ter de esperar daqui até lá mais para o final, embora, muito provavelmente, se Moçambique não ganhar, acabará por ficar desde já afastado da Taça da África das Nações. Mas não deixa de ser uma boa participação das equipas lusófonas. Cabo Verde já está apurado, Angola está bem encaminhada, Guiné-Bissau,
em princípio, fica fora. E o Moçambique ainda vai lutar daqui a bocadinho, às 20 horas, pela presença na fase seguinte, embora hoje, muito provavelmente, só possa eventualmente garantir aqui o terceiro lugar e depois ficar à espera para ver o que é que sucede nos outros grupos, porque nem todos os terceiros passam. Atenção, hein? Esta é a questão que está aqui em causa. Há 6 grupos. Esses 6 grupos, os 2 primeiros passam, fazem 12 equipas e depois os 4 melhores terceiros passam também para formar um total de 16 que vão jogar os oitavos de final. Ora, hoje há mais futebol, mais 3 jogos para vos chamar a atenção. Temos aqui às 19 horas, o Nápoles com o Inter, final da Supertaça de Itália, está a ser jogada na Arábia Saudita. Às 19h45 há a Premier League, mais um jogo, Brighton-Wolverhampton, não é um jogo extraordinário, mas enfim, é uma equipa com muitos portugueses, o Wolverhampton, contra uma equipa que joga um futebol muito particular, o Brighton. Portanto, pode ser um jogo interessante. E às 20 horas há um Granada Atlético de Madrid da Liga Espanhola. O Atlético parece num bom momento, pelo menos a julgar pela forma como ganhou ao Real Madrid na Taça do Rei. Bom, mais notas para estes ataques rápidos. Eu queria ter-vos dito lá atrás e não disse, só chamar a atenção que além dos jogos dos candidatos ao título, e já tivemos aqui, volto a dizer, o Flash, na sexta-feira, do Vizela Sporting, e vamos ter daqui a bocadinho as edições do Flash do Benfica Boa Vista e do Porto Moreirense, que os 5 primeiros ganharam todos. O Sporting Clube Braga também ganhou em Famalicão e o Vitória Sport Clube ganhou ontem por 3-0 em casa ao Estrela da Amadora. Portanto, os 5 primeiros estão a começar a destacar-se, até porque o sexto, que é o Moreirense, perdeu, e não só perdeu, como foi goleado. Bom, vamos lá. Mais coisas. Já falaram hoje, em antecipação do jogo de amanhã, o Ruben Amorim e o Artur Jorge, os treinadores do Sporting e do Sporting Clube Braga, em antecipação da primeira meia-final da Taça da Liga. Notas a tomar relativamente àquilo que disseram. Ruben Amorim garantiu Franco Israel como titular na baliza. Garantiu também que o Francisco Trincão vai ser titular no ataque. E essa era uma das dúvidas do Artur Jorge relativamente à equipa do Sporting, que dizia que, enfim, ou joga o Trincão ou joga o Edwards. Pronto, já se sabe que joga o Trincão. Agora a questão, o Artur Jorge parecia convencido que o Sporting ia jogar com Gyökeres e Paulinho. Vamos ver se joga Paulinho ou se joga Edwards, deixando Gyökeres no meio, Edwards à direita e Trincão à esquerda, e foi isso que disse o Ruben Amorim. Não quis dizer mais nada, disse só o Trincão vai jogar. Agora o Artur Jorge que fica na dúvida sobre o lado em que ele joga, porque se jogar Edwards, Trincão joga à esquerda, se jogar Paulinho, Trincão joga à direita, onde ele prefere, aliás, jogar. De resto, notícia para o facto de Pedro Gonçalves estar em dúvida e de Jeremiah St. e Mateus Reis estarem ambos convocados e serem opção possível para Ruben Amorim. No caso do Braga, Artur Jorge fala do regresso, enfim, de certa forma ainda condicionado do Bruma, que jogou uns minutos em Famalicão, e foi importante a entrada dele no jogo de Famalicão, na possibilidade de voltar a ter o Almusrati, que ainda não se sabe se está ou não com boas condições para jogar, e do facto de Álvaro Jaló, que também esteve lesionado, já estar mais adiantado nesta corrida contra o tempo, que é tê-los em condições para poderem discutir um título, e é muito importante, o próprio Artur Jorge reconheceu, ter um título para pontuar esta boa fase do Sporting Clube Braga, que na época passada conseguiu o apuramento com ele para jogar a Liga dos Campeões desta temporada. Mais notícias. Foi libertado mais um excerto da entrevista de Pinto da Costa à RTP, que vai ser, tanto quanto sei, emitida mais próximo do final do mês. Desta vez foi relativo a mercado, em que Pinto da Costa diz que não inventei os jogadores, só contratamos os jogadores que o Sérgio Conceição pediu. É claro que se ele quiser o Cristiano Ronaldo, a gente não lhe pode dar o Cristiano Ronaldo, mas de resto, os jogadores que contratamos são aqueles que ele pediu. De resto, já começaram a aparecer depois notícias vindas das tais fontes, não é? Porque depois há sempre fontes para aqui, para ali e para acolá, a dizer que, bom, não é bem verdade, porque os jogadores que vieram do Portimonense, o Sérgio Conceição não os pediu, o Samuel Portugal, o Paulinho, o Nakajima, por aí afora, que houve vários jogadores mais que o Sérgio Conceição não teria pedido, e nisto tudo, o que era importante, de facto, era que o Sérgio Conceição explicasse, mas não vai acontecer, porque é evidente, o Sérgio Conceição sabe mais do que isso, e não vai entrar por este, que é um terreno que pode ser pantanoso nos
nos meses que antecedem as eleições que estão aí a chegar. Mais coisas ainda. Há uma entrevista de Jorge Mendes ao Record de hoje. Eu escrevi sobre ela hoje de manhã, no Último Passo. Fica aqui o link para quem quiser ler o texto. Entre outras coisas, Jorge Mendes orgulha-se dos mais de 2 mil milhões de euros que já trouxe para o futebol português, através de transferências para o estrangeiro. E é verdade. E é verdade também que, na minha opinião, o futebol português está hoje numa fase diferente, muito por conta desse trabalho que Jorge Mendes ajudou a fazer. Houve muito dinheiro que entrou nos nossos clubes. Começou até por coisas que na altura, enfim, era a transferência de jogadores jovens no Benfica, ainda sem créditos firmados, que saíam todos pela mesma bitola, dos 15 milhões de euros, e o próprio Mendes fala lá do Ivan Cavaleiro e do Hélder Costa, que, enfim, não terão sido os jogadores que na altura ele se calhar achava que iam ser, mas também do João Cancelo e do Bernardo Silva, que também saíram pela mesma bitola e depois vieram a revelar-se craques de dimensão mundial. Hoje em dia já não é tanto assim, hoje em dia já o papel de Mendes já é mais o de conseguir inflacionar as grandes transferências, e por alguma razão foi ele que fez as 5 maiores transferências de saída do futebol português. Ele auto-intitula-se então uma espécie de bombeiro, ou diz que nos clubes lhes chama o bombeiro, porque vai resolver os problemas, apagar os fogos. A minha dúvida é se ele não estará ao mesmo tempo também a criar outros problemas, que é, por um lado, quando vende jogadores por um determinado valor, impelir depois os clubes a contratarem os jogadores também, se calhar, um bocadinho acima daquilo que poderiam precisar, e, por outro lado, também no papel que é o seu convencimento dos jogadores que está ou não está na altura para saírem. O Jorge Mendes diz, nessa mesma entrevista, que António Silva e João Neves, do Benfica, porque são dois jogadores que ele representa, não vão sair neste mercado de janeiro, e que depois, lá mais para o verão, se verá o que é que pode ou não pode vir a acontecer, mas é claro que o papel que ele tem no aconselhamento dos jogadores relativamente àquele que é o seu próximo passo é também muito importante. Por falar em mercado, deixem-me só dizer-vos que já é oficial o empréstimo de David Jurasek do Benfica ao Hoffenheim. É uma maneira airosa que o Benfica tem de sair do buraco em que se tinha metido com a contratação de Jurasek, que não está aqui em causa se é bom jogador ou mau jogador. O que está aqui em causa é que custou 14 milhões de euros e estava a desvalorizar mais a cada dia. Esperará agora o Benfica que no Hoffenheim Jurasek possa voltar ao futebol que mostrava antes de vir para Portugal, para não perder pelo menos tudo daquilo que investiu na sua contratação. A mesma coisa acontecerá se confirmar, e neste momento acho que está presa por arames, a passagem de David Carmo para o Olympiacos, do Futebol Clube do Porto para o Olympiacos, mais um jogador no qual o Porto investiu muito, foram 20 milhões, e que está pendurado, neste momento está na equipa B do Futebol Clube do Porto. Já confirmada, por sua vez, está a contratação de Tiago Djaló, o central português, central/lateral português, que chegou a andar nas seleções nacionais e, se conseguir agora impor-se na Juventus, com certeza a elas voltará, porque quem joga na Juventus tem, naturalmente, meio caminho andado para estar na seleção. Bom, resta-me dizer-vos ainda que hoje não há Q&A, mas, meus amigos, espero que deixem perguntas na caixa de comentários deste programa. Amanhã o Q&A vai voltar. Fica aqui o link para poderem fazer a inscrição no meu canal de YouTube. E já agora, já que lá vão, aproveitem para clicar também em cima do sino para ativarem as notificações e para que o YouTube possa avisar-vos sempre que há novos conteúdos por aqui no canal. Portanto, já sabem, inscrevam-se, é clicar em cima do inscreve-te aqui, cliquem em cima do sino para ativar as notificações, deixem o vosso like no programa de hoje, porque é importante, e vão também à caixa de comentários e vão lá deixar perguntas para eu poder selecionar para a edição de amanhã do Q&A. De resto, mais além disso, é lembrar-vos que o meu trabalho está no meu Substack, é tadeia.substack.com. Está aqui também o link para poderem subscrever. Não precisam de fazer a subscrição paga, podem fazer a gratuita num primeiro momento, não pagam nada por isso. A única coisa que garantem fazendo a subscrição gratuita é que passam a receber no vosso e-mail a minha crónica matinal, o Último Passo, que eu escrevo de segunda a sexta-feira, com reflexões acerca do futebol nacional e internacional. Depois, se quiserem aprofundar um bocadinho a vossa experiência, o que podem é passar para o plano Premium, e o plano Premium, além de vos garantir
garantir muitas coisas, como, por exemplo, as edições do Flash logo na noite dos jogos, os artigos que são exclusivos para subscritores premium, garante-vos ainda a entrada no meu canal de Telegram, onde podem receber os artigos do Último Passo já lidos por mim, portanto, e podem ouvi-los enquanto cumprem outras tarefas do vosso dia-a-dia, e a entrada também no meu servidor de Discord, onde vamos mantendo conversas nas diversas chatrooms acerca de futebol. Imaginem que neste fim de semana temos uma chatroom nova que é arbitragem. Vejam só. É uma coisa extraordinária, não é? Havia sempre muitos comentários acerca da arbitragem, havia malta a queixar-se, queria discutir futebol, mas depois o futebol acabava perdido no meio dos comentários de arbitragem, portanto, a partir daqui há lá uma chatroom que é mesmo só para discutir arbitragem. E quem quiser fica por lá e discute o penalti, o fora de jogo, a expulsão, o cartão amarelo, o cartão vermelho, enfim, tudo aquilo que quiserem. Eu estarei lá para servir de mediador, embora no que toca à arbitragem não vos garanta uma atividade assim muito frequente. Portanto, já sabem, deem lá um salto. O servidor do Discord é exclusivo para subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. E agora, fiquem por aí, porque vêm aí as duas edições do Futebol de Verdade Flash que falta repor. A do Benfica 2, Boa Vista 0 e a do Futebol Clube Porto 5, Moreirense 0. Fiquem por aí. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Benfica 2, Boa Vista 0. Um golo de Di Maria, num cruzamento da direita que ninguém tocou e acabou nas redes de João Gonçalves, e outro de Marcos Leonardo, que só teve de empurrar um passe do argentino, permitiram ao Benfica bater um Boa Vista que se apresentou na luz debilitado e que pouco se expôs, chegando a limitar os períodos de posse ao seu próprio meio-campo para tirar aos encarnados os seus tão desejados momentos de transição. O jogo acabou por revelar a influência de Di Maria, que antes do primeiro golo ainda tinha feito outro, anulado pelo VAR por mão de João Mário no início da construção, e por permitir o pleno de Marcos Leonardo, que marcou nos 2 jogos em que saltou do banco. Ainda assim, permitiu também voltar a ver um excelente Trubin, mais uma vez decisivo a negar o golo a Bozenic na única ocasião em que os achadrazados levaram um contra-ataque até ao final, ainda com 0-0, mas já na segunda parte. A 8ª vitória consecutiva do Benfica, entre Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga dos Campeões, não sofre assim qualquer espécie de contestação. Tal foi a superioridade dos campeões no relvado. Acabaram com 21 remates a 5 e um índice de golos esperados de 2,7 contra os mais modestos 0,3 dos visitantes. Mas foi, ao mesmo tempo, uma vitória que demonstrou que o Benfica precisa de fazer muito apelo à paciência se lhe retiram a sua principal arma, que são as acelerações para o espaço em transição ofensiva. O Benfica até entrou forte, fazendo 8 dos 10 remates que teve até ao intervalo, logo nos 24 minutos iniciais. O assédio teve termo na segunda ocasião flagrante desperdiçada, um tiro de Morato ao lado, em posição frontal, mesmo à entrada da pequena área após um canto. Já antes, o lateral esquerdo estivera na origem do primeiro lance de perigo iminente, aos 12 minutos, com um cruzamento do seu flanco que o João Mário desviou para boa defesa do guardião rival e Artur Cabral recarregou de carrinho para fora ao segundo poste. O Boa Vista não desmontava e mesmo alternando a saída curta para ter bola sem se expor com alguns passos mais longos, mas não subindo a equipa, só fez um remate na primeira parte, um tiro de longe de Luís Santos a passar muito ao lado. Ainda assim, depois do golo anulado a Di Maria, logo aos 47 minutos, os achadrezados tiveram a sua chance, aos 54. Chegou finalmente o contra-ataque pelo qual ansiavam. Tiago Moraes isolou Bozenic, que, pressionado por Morato, chutou a direito para boa defesa de Trubin. A bola ainda se encaminhava depois devagar para as redes, mas o mesmo Morato foi quem chegou primeiro para afastar. E como quem não marca sofre, o Boa Vista sofreu, 7 minutos depois. Di Maria teve bola, bem aberta na direita, e cruzou. Artur Cabral não chegou. João Mário também não. E na curva que fez, a bola acabou por entrar junto ao poste mais distante da baliza de João Gonçalves. O golo abriu caminho a um jogo mais dividido, mas se o Boa Vista subiu no campo, ainda que sem grandes meios para o fazer com qualidade, agora era o Benfica quem se mostrava bastante mais cauteloso. E pouca coisa aconteceu até ao 2-0. Coxo, aos 84 minutos, e João Mário, aos 89, chutaram de longe para 2 defesas de recurso de João Gonçalves. E Makutá beneficiou de um livre em posição frontal aos 90 mais 3.
O estádio susteve a respiração porque, em caso de golo, já não haveria muito tempo para emendar o tropeção, mas a bola saiu sobre a barra da baliza do Benfica. E, logo a seguir, na sequência de uma bela abertura de Otamendi, Di Maria isolou-se atrás do lateral esquerdo do Boavisteiro, atraindo o guarda-redes e dando a bola ao meio para um golo fácil de Marcos Leonardo, que tinha acompanhado o lance. Estava consumada a vitória da equipa de Roger Schmidt, que desta forma mantém a distância de 1 ponto apenas para o Sporting no topo da Liga e entra moralizada na Final Four da Taça da Liga já para a semana. E vamos então fazer a fotografia tática deste Benfica Boa Vista. Duas equipas que na última jornada tinham ambas ganho por 4-1. O Benfica na recepção ao Rio Ave e o Boa Vista na visita ao Vizela. Ambas fizeram uma alteração relativamente aos 11 que tinham utilizado nessa ocasião. No caso do Benfica, foi a saída do 11 de João Neves, que estava fisicamente diminuído e apareceu apenas nos minutos finais, entrou a 5 minutos do fim, para a entrada de Florentino. O Benfica manteve assim o mesmo 4-2-3-1 de sempre, com Trubin na baliza, linha defensiva formada por Orsnes a partir da posição de lateral direito, Morato como lateral esquerdo e António Silva e Otamendi como centrais. Depois, dupla de médios constituída por Florentino e Coxo. E mais à frente, Di Maria a jogar a partir da direita, com João Mário a alinhar na esquerda e Rafa no corredor central, no apoio direto ao ponta de lança, que era Arthur Cabral. Quanto ao Boa Vista, pois muito bem, uma alteração também, que foi a ausência de Filipe Ferreira, habitual lateral esquerdo, na ausência já de si de Bruno Onyemaichi, o tal internacional nigeriano, que tal como o central Chidozie está na Taça da África das Nações. Ora, muito bem, portanto, saiu do 11 de Vizela Filipe Ferreira para o regresso de Salvador Agra. Agra foi colocar-se como defesa direito, derivando para a esquerda Luís Santos, que tinha sido defesa direito nessa partida de Vizela. O Boa Vista apareceu assim num quarteto defensivo em que os dois laterais eram extremos de origem, Agra à direita e Luís Santos à esquerda, e no qual faltavam 3 dos 4 habituais titulares. Porquê? Porque não estava então não estava Bruno Onyemaichi, não estava Chidozie e não estava também Pedro Malheiro, o habitual lateral direito. Assim sendo, o Boa Vista com João Gonçalves na baliza, depois quarteto defensivo formado por Agra como lateral direito, Luís Santos como lateral esquerdo, Sassou e Abascal eram os dois centrais. Makuta apareceu como médio mais defensivo, atrás de uma linha de mais 4 homens, formada por Bruno Lourenço, a partir da direita, Seba Pérez, Reizinho, os dois médios interiores, e Tiago Moraes a partir da esquerda. Isto deixava Bozenic bastante sozinho na frente. A parte curiosa da coisa, na organização do Boa Vista, que à partida seria um 4-3-3 com bola e um 4-1-4-1 sem ela, era que o Boa Vista, mesmo com bola, não subia. Optava quase sempre por ir trocando a bola dentro do seu meio-campo, na tentativa clara de conseguir duas coisas. Primeiro, atrair o Benfica para conseguir, eventualmente, atraindo a pressão do Benfica, explorar o espaço nas costas, mas só pela certa. E, em segundo lugar, não subir demasiado a sua equipa para, em caso de perda de bola, a ter bem posicionada, de maneira a não permitir as tais transições ofensivas que, no caso do Benfica, costumam ser bastante perigosas. Assim sendo, o Benfica foi tendo dificuldades para entrar na organização defensiva do Boa Vista. Teve 20 minutos iniciais mais fortes, depois foi deixando que o ritmo da partida fosse descendo, à medida que o Boa Vista ia conseguindo controlar as operações com bola, e o Benfica não mudou do ponto de vista tático durante esse período. Aliás, as primeiras substituições feitas na partida ocorreram ao minuto 69, feitas precisamente por Roger Schmidt, à altura em que trocou Florentino, que já tinha cartão amarelo,
por Tomás Araújo, que foi colocar-se como lateral direito, avançando Orsnes para a sua posição normal, natural, de origem, a de médio centro. Não melhorou o Benfica com esta troca, porque Orsnes neste momento até já está, se calhar, a funcionar melhor como lateral do que como médio centro. E a curiosidade do Benfica, a partir deste momento, a equipa que estava a forçar o ataque, embora já estivesse a ganhar por 1-0, jogar com um quarteto defensivo formado por 4 defesas centrais. Tomás Araújo a defesa direito, um central, Morato a defesa esquerdo, um central, e depois António Silva e Otamendi como centrais, e esses sim na sua posição normal. Além disso, ao minuto 69 saiu ainda Artur Cabral para a entrada de Marcos Leonardo. Depois mexeu o Boa Vista, ao minuto 80, claramente com poucas possibilidades para mexer na equipa, mas já estavam fatigados Reizinho e Bruno Lourenço. Bruno Lourenço foi substituído por Berna. Berna foi colocar-se como médio ala esquerdo, levando à derivação de Tiago Moraes, até aí médio ala esquerdo, para o lado direito do ataque. E no meio-campo, a saída de Reizinho para a entrada de Vukotic. O meio-campo do Boa Vista, neste momento, e já tinha passado por uma fase em que Seba Pérez se juntava a Makuta, formando duplo pivô, deixando Reizinho mais à frente. A partir deste momento passou a ser Vukotic o jogador mais atrasado, com Seba Pérez e Makuta a tentarem sair na pressão um pouco mais à frente. Embora no momento em que a equipa se viu a perder, muitas vezes Seba Pérez tenha sido forçado a substituir os seus centrais quando estes avançavam com bola, e isso via-se mais, sobretudo, através de Abascal. Ora, ao minuto 85, Roger Schmidt trocou Coxo por João Neves, que ainda teve então direito a 5 minutos mais os 6 de compensação dentro do campo, e em cima do minuto 90 foi a vez de o Boa Vista voltar a mexer. Saiu Salvador Agra, já diminuído fisicamente, ele voltava de lesão, entrou Tiago Machado. Tiago Machado foi para defesa esquerdo, mudando então Luís Santos para a posição de defesa direito, que já tinha sido aquela em que tinha aparecido, por exemplo, no jogo em Vizela. Por fim, já depois do 2-0, ao minuto 90 mais 5, a 1 minuto do final do período de compensação, mexeu ainda mais 2 vezes Roger Schmidt, esgotando as alterações. Trocou Di Maria por David Neres, que regressou após um longo período de ausência por lesão, e trocou ainda Rafa por Musa, que foi colocar-se juntamente com Marcos Leonardo na frente de ataque. Mas já havia pouca coisa, para não dizer mesmo nada, por resolver na partida nessa altura. A equipa do Boa Vista fez uma exibição sobretudo segura, mas pouco criativa e chegando sempre com muito pouca gente à frente. Isso levou a que o seu elemento tradicionalmente mais perigoso, que é o ponta de lança Bozenic, tivesse estado pouco tempo em jogo, sempre muito longe do resto da equipa. Além disso, o que há a dizer é que Tiago Moraes não esteve mal. Nas poucas vezes que teve bola em condições de sair para contra-ataque, tentou fazê-lo com critério. Estiveram bem os dois médios-centro, Seba Pérez e Makuta, dois jogadores, Pérez com bom toque de bola, Makuta um jogador possante, quase sempre em condições de ganhar duelos individuais e bolas divididas, mas o melhor jogador do Boa Vista foi hoje Luís Santos, o extremo, hoje adaptado à posição de lateral esquerdo e que acabou a partida como lateral direito. Foi quase sempre ele que tirou o Boa Vista das zonas de pressão com mais qualidade. Do outro lado, o Benfica, que foi a equipa vencedora, teve algumas exibições positivas também. Trubin, o guarda-redes, foi preponderante, mais uma vez. Foi ele que evitou aquele que poderia ter sido o golo inaugural da partida, com uma belíssima defesa na única ocasião de que beneficiou o Boa Vista, um remate de Bozenic que ia isolado para a baliza encarnada. De resto, não esteve mal Morato. Morato deu saída pela esquerda à equipa em várias situações, até conseguiu meter alguns cruzamentos de qualidade. Melhor Florentino do que Coxo na zona de meio campo, apesar de ter saído mais cedo devido a um cartão amarelo. Mais desaparecido do jogo, Rafa. Pouco influente, Artur Cabral. João Mário fez uma exibição interessante, mas o herói da partida foi, sem dúvida alguma, Di Maria. É dele, é do pé esquerdo dele que sai o golo inaugural. É do pé dele também que sai a assistência para o segundo golo. Portanto, foi um jogador absolutamente
influente na forma como o Benfica acabou por ganhar esta partida por 2-0. Não teve grande volume, mas ainda assim foi o herói do jogo, Ángel Di Maria. A arbitragem de Gustavo Correia teve alguns lances envoltos em alguma polémica e acabou por tomar uma decisão que eu entendo, mas que, à letra da lei, poderá ser considerada como errada, que foi a validação daquele que acabou por contar como o primeiro golo do Benfica. Mas já lá vamos, porque há, do meu ponto de vista, dois erros que são evidentes. Logo ao minuto 31, faltou um cartão amarelo a Salvador Agra por agarrar Di Maria, quando este se escapava com perigo para o último terço do meio-campo do ofensivo do Benfica. E depois, ao minuto 41, faltou também um cartão amarelo a Artur Cabral por acertar com o cotovelo na cara de Salvador Agra, que tentava apertar para fechar o espaço junto à sua área. Aí o árbitro marcou a falta, mas não mostrou o devido cartão. Aliás, nos dois lances ele marcou as faltas, mas não mostrou os cartões. De resto, o Benfica pediu duas grandes penalidades, uma por eventual falta de Salvador Agra sobre Artur Cabral ao minuto 14, que não existe, é Cabral que vai contra Salvador Agra, caindo depois na sequência do lance, outra ao minuto 89, quando há, de facto, uma mão de Salvador Agra, outra vez ele, nas costas de Marcos Leonardo, mas claramente sem ser isso que provoca depois a queda de Marcos Leonardo, que pura e simplesmente sentiu o toque e se deixou cair. Bem anulado o golo que foi anulado ao Benfica. Porquê? Porque há uma mão de João Mário no início da fase de ataque da equipa do Benfica. A bola é recuperada por João Mário precisamente com o braço, e mesmo que a jogada não fosse considerada como importante, e neste caso até há ganho de volumetria, é um lance de golo, e quando há uma mão, nem que seja absolutamente casual, na criação de uma oportunidade de golo, o lance deve ser sempre anulado. Portanto, foi uma boa decisão essa. E depois sobra, então, o lance do primeiro golo do Benfica, que começa num momento em que, junto à linha lateral, Morato e Bruno Lourenço se envolvem e acabam por se emaranhar ali os dois um no outro. Vendo bem a repetição, é possível perceber que Morato agarra Bruno Lourenço. E é mesmo no início da jogada, é no meio-campo defensivo do Benfica. Percebo, no entanto, que dentro desta mesma lógica que, por exemplo, faz com que sempre que há um toque não tenha que ser necessariamente falta, o árbitro tenha deixado seguir o lance e que o VAR não o tenha também alertado para esse facto. De qualquer modo, à letra da lei, como vos digo, o lance poderia ou deveria mesmo ter sido anulado, porque houve falta de Morato no início da fase ofensiva que levou ao golo de Di Maria. Mas, volto a dizer, como neste momento o espírito do campeonato, e isso tem-se visto em muitos jogos, tem sido o de deixar jogar, o de não valorizar estas pequenas faltas, entendo perfeitamente que tenha seguido o jogo e que o golo tenha acabado por ser validado. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Futebol Clube do Porto 5, Moreirense 0. A maior goleada da época do Futebol Clube do Porto premiou a associação de uma eficácia fora do normal, pois os Dragões marcaram 5 vezes para um índice de golos esperados de apenas 1,63, com a consolidação de processos no 4-3-3, que não só deu vida aos corredores laterais, como veio alargar o espaço para as ligações interiores. A equipa de Sérgio Conceição segue no melhor momento da temporada, com o score de 11-0 nos últimos 3 jogos, e tem-no feito muito à conta do crescimento dos jogadores que ou apareceram ou cresceram no novo sistema e nas suas dinâmicas. Hoje, por exemplo, foi dia do Wendel. É verdade que o Moreirense também perdeu muito com a saída de André Luís, e não foi só no plano atacante. A forma como o ponta de lança recebia jogo longo e segurava à espera da equipa era fundamental para esta poder chegar à frente sem perder a solidez atrás. Hoje, após uma primeira parte muito razoável, na qual Alanzinho ainda conseguiu ser ponto de ligação para alguns contra-ataques que iam inevitavelmente terminar a cor de sangue, o Moreirense foi-se abaixo com o segundo golo portista aos 60 minutos.
Tal até podia ter acontecido mais cedo, pois o Futebol Clube do Porto colocou-se em vantagem logo aos 8 minutos, depois de até ter sido a equipa visitante a fazer o primeiro remate da partida, uma tentativa de Alanzinho, interceptada por Fábio Cardoso. Marcou o Futebol Clube do Porto por Wendel após um cruzamento em arco de Conceição de pé esquerdo na direita. O guardião Kevin calculou mal a trajetória da bola, que entrou ao segundo poste para uma finalização fácil do lateral. Na sequência do golo, porém, o jogo continuou muito amarrado, sem mais oportunidades na primeira parte, que chegou ao fim com um XG total de 0,98. O Futebol Clube do Porto teve mais bola, 71%, mas só mostrou os dentes numa diagonal que Conceição concluiu com remate ao lado e num contra-ataque que o mesmo jogador desperdiçou, permitindo a defesa a Kevin. Quem não se expunha era o Moreirense, que procurava iludir a zona de pressão portista com apoios de Alanzinho e virava o centro de jogo para contra-atacar. Os visitantes pareciam vir diferentes para o segundo tempo, porque logo no primeiro minuto, Codissang trabalhou bem em cima do Wendel e Eustáquio e chutou ao lado. Seria o último dos 6 remates da equipa de Rui Borges em toda a partida. Daí até a final, só deu o Futebol Clube do Porto. Terá sido o golo de Evanilson, aos 60 minutos, a pentear um cruzamento de Varela após um canto curto, a marcar a desistência dos cónegos, que na última meia hora se entregaram à degola. Galeno fez o 3-0 aos 69 minutos, depois de uma recuperação de bola seguida de um ataque rápido, em que conduziu ante o recuo de Marcelo, definindo bem o momento em que chutou ao canto, beneficiando ainda de um desvio na bota do central adversário para tornar infrutífera a estirada de Kevin. E o quarto demorou apenas mais 3 minutos, desta vez em boa movimentação coletiva, que o Wendel iniciou e terminou, com passagem da bola por Conceição e João Mário, que assistiu. Infeliz na sua tentativa de parar o remate do lateral, Kevin entregou a Varela a bola do 5-0 aos 83 minutos. O argentino interceptou um passe frontal, que era para Ofori, correu para a baliza e marcou na recarga, depois de ver frustrada a primeira tentativa. Se o Moreirense não rematou sequer nos últimos 44 minutos, o Futebol Clube do Porto obteve a goleada com 3 golos nas 4 tentativas que fez nos últimos 25. É essa a história da terceira vitória seguida dos Dragões e da confirmação de que o Moreirense da solidez defensiva está a fugir deste campeonato. Depois do 0-0 com o Benfica, a início de dezembro, a equipa de Rui Borges encaixou 13 golos em 6 jogos. Nos 6 jogos anteriores, tinha sofrido apenas 3. E vamos então à fotografia tática deste Futebol Clube do Porto Moreirense. Sérgio Conceição fez apenas uma alteração ao 11 que tinha ganho por 2-0 ao Sporting Clube Braga na última jornada da primeira volta da Liga Portuguesa. Foi a troca do centrocampista Nico por Eustáquio. E porquê? Porque Nico Gonzalez estava castigado, tinha visto contra o Sporting Clube Braga o 5º cartão amarelo de uma série que o afastou da partida de hoje. Assim sendo, o Porto apareceu no ultimamente habitual 4-3-3, com Diogo Costa na baliza, depois quarteto defensivo com João Mário à direita, Pepe e Fábio Cardoso como centrais e Wendel como lateral esquerdo. Alain Varela era o médio mais recuado, com PP a aparecer como interior direito, Stefano Eustáquio como interior esquerdo e, mais à frente, Conceição era Francisco Conceição era o extremo direito, Galeno o extremo esquerdo e Evanilson o ponta de lança. Depois havia, como é evidente, as dinâmicas. Ora, muito bem. E o que é que podíamos ver aqui neste setor? João Mário abria claramente na direita, permitindo movimentos interiores de Francisco Conceição, que apareceu muitas vezes a jogar por dentro, a procurar diagonais e a procurar o espaço interior, porque era o lateral do lado direito quem dava largura, enquanto do lado contrário se via o inverso, isto é, quem dava largura era Galeno, o extremo, permitindo a Wendel entrar frequentemente pelo espaço interior em diagonais para aparecer como mais um centrocampista. E isto também, obviamente, depois ia interferir com as movimentações de PP e de Stefano Eustáquio. O PP ia mais vezes procurar o espaço lateral, enquanto o Eustáquio se assumia mais como médio centro. E isto funcionou. A verdade é essa, tem funcionado nos últimos jogos do Futebol Clube do Porto. Do outro lado, Rui Borges manteve exatamente o mesmo 11
que tinha ganho por 3-1 ao Estoril na última jornada da Liga Portuguesa. Já tinha disponíveis Maatson e Ofori, que não tinham estado disponíveis para essa deslocação, mas optou por mantê-los no banco, face ao bom comportamento da equipa na Amoreira. Quem já não estava disponível e continuará a não estar é o ponta de lança André Luiz, que já deixou a equipa do Moreirense. Assim sendo, o Moreirense apareceu num 4-2-3-1, que defensivamente se transformava em 4-4-2, com Kevin na baliza, depois Dinis Pinto era o lateral direito, Pedro Amador o lateral esquerdo, sendo os centrais Marcelo e Maracás. Gonçalo Franco e Ismael eram os dois médios centro, com Codizang aberto na direita, João Camacho aberto na esquerda e Alanzinho no apoio a Aparício, que era o ponta de lança. É verdade que, no ponto de vista defensivo, quando a equipa não tinha a bola, Codizang e Camacho baixavam para formar linha de 4 com Franco e Ismael, ficando então Aparício e Alan mais na frente. O Moreirense, na primeira parte, pouco se expôs, tentava sair em contra-ataque, já não tinha aquela saída habitual, que era a bola longa para André Luiz, que conseguia segurar a bola, graças à sua capacidade para manter a posse, permitindo que a equipa, partindo de bases recuadas, aparecesse perto dele na frente. Ora, sem essa possibilidade, aquilo que o Moreirense tentava fazer era iludir aquela primeira zona de pressão do Futebol Clube do Porto, meter a bola em Alanzinho, que geralmente conduzia a equipa para o outro lado, servia de apoio e conduzia, jogando com o médio que estava solto, para que este pudesse virar o centro de jogo e assim lançar a equipa em contra-ataque. Geralmente iam terminar no lado direito, nos pés de Codissang. Ora, o golo do Porto não mudou isto. A segunda parte também não mudou, embora o Moreirense tenha vindo para a segunda parte com a zona de pressão mais subida. Aquilo que se viu foi que o Moreirense, no início deste segundo tempo, e houve logo um pontapé de baliza para o Futebol Clube do Porto, tentou pressionar logo com 4 homens a saída de bola do Porto, avançando não só Aparício e Alanzinho para a entrada da grande área, como também avançando Codissang e João Camacho para formarem uma primeira linha de 4 para pressionar mais a saída do Futebol Clube do Porto. O 2-0, no entanto, veio arrumar esta questão. O Futebol Clube do Porto já tinha trocado Eustáquio por Ivan Raime, sem mudanças táticas, porque aquilo que se viu foi que Ivan Raime foi colocar-se exatamente como médio interior esquerdo, embora seja um jogador de características diferentes, mais técnico, menos dado a movimentações sem bola, e isto foi ao minuto 57. Ao minuto 64, Rui Borges fez 4 alterações, e aí o resultado estava em 2-0, ainda podia achar-se que o Moreirense tinha alguma esperança de poder vir a reabrir a partida. Trocou Alanzinho por Rodrigo Macedo, o que foi colocar-se como ponta de lança, permitindo que Aparício aparecesse como segundo avançado, vamos chamar-lhe assim. Trocou Ismael por Ofori, um médio que foi o ganês, que foi titular durante grande parte da temporada, mas que na sequência da lesão começou hoje do banco. Trocou Codissang por Maatson, sendo que Maatson ficou também no lado direito, onde estava Codissang, e além disso trocou Pedro Amador por Frimpong, troca também do lateral esquerdo, portanto, de resto, sem mais alterações táticas. Rui Borges esgotou as substituições ao minuto 75, com a troca de João Camacho por Antonice, também extremo por extremo, sem alterações do ponto de vista tático, e ao minuto 69 foi a vez do Futebol Clube do Porto trocar 3 jogadores. Uma das trocas sem grande história, Vanilson por Tony Martínez, ponta de lança por ponta de lança. Depois houve ainda a troca de Wendel por Jorge Sanches, sendo que Sanches foi colocar-se no lado direito da defesa, obrigando à derivação de João Mário para a defesa esquerdo, e ainda a troca de Francisco Conceição por Romário Baró. Ora, Baró foi colocar-se na posição que era de PP, médio interior direito, abrindo PP a partir daí como extremo-direito. Até final, ainda mais uma troca, mas esta creio que apenas por precaução, a de Pepe por Zé Pedro, central por central, também sem alterações na equipa do Futebol Clube do Porto.
A equipa do Moreirense assinou hoje uma das piores exibições, se não mesmo a pior de toda a sua temporada. Foram muitos os jogadores com uma noite infeliz hoje no Dragão, sendo que o maior exemplo daquilo que estou a dizer será mesmo o do guarda-redes Kevin, que teve culpas em alguns lances de golo da equipa portista. Estou assim a pensar de repente no lance do primeiro golo, em que jogou mal a trajetória do cruzamento de Francisco Conceição, no lance do quarto, em que não terá feito muita coisa para evitar que o remate do Wendel, ele ainda tocou na bola, mas para evitar que a bola cruzasse a linha, e ainda no lance do quinto golo, em que é ele que entrega a Alan Varela a bola que o argentino acabou por aproveitar para fazer o golo. Mas isto não deve, de forma alguma, desmerecer a vitória do Flóculo Porto. Houve ainda assim os jogadores do Moreirense a um nível muito apreciável. Alanzinho ligou bem o jogo na primeira parte. Codissang também foi sempre uma seta apontada ao meio-campo do Flóculo Porto também, sobretudo no primeiro tempo. Mas pouco mais se viu da equipa de Rui Borges. Quanto ao Flóculo Porto, queria destacar aqui 4 exibições. Os dois extremos, Francisco Conceição e Galeno, ambos muito importantes hoje, têm vindo a crescer de importância na equipa do Flóculo Porto os extremos, com a adoção deste novo sistema tático, embora lá está com comportamentos diferentes. Conceição mais à procura do espaço interior, Galeno mais à procura de esticar e de abrir na largura. Muito bem também o Alan Varela, fez uma belíssima exibição, a pautar o jogo, a iniciar o processo de construção, sempre a entregar em boas condições. É, por exemplo, dos pés dele que nasce a primeira sensação de perigo do Futebol Clube do Porto, um passe longo muito bem medido para Francisco Conceição, logo ao minuto 4, que o extremo domina mal e acaba por chutar muito torto, mas Varela, com essa capacidade para não só jogar curto como jogar longo, fez um golo, fez uma assistência, portanto, a boa exibição. Ainda assim parece-me que o herói da partida será Wendel. Wendel fez 3 golos neste campeonato, todos ao Moreirense. Já tinha marcado no jogo da primeira jornada, em Moreira de Cónegos, hoje marcou 2 vezes. E, além disso, fez uma exibição muito interessante do ponto de vista tático, porque, partindo da posição de lateral esquerdo, conseguiu quase sempre colocar-se como mais um médio. E isso é bem patente naquilo que ele faz, não tanto no lance do primeiro golo, mas sobretudo no lance do quarto, em que ele inicia o processo de construção da jogada na posição de médio e vai depois concluí-la já bem dentro da área do Moreirense. Portanto, herói do jogo hoje, o lateral esquerdo do Futebol Clube do Porto, Wendel. Não esteve nas suas melhores noites o Luís Godinho hoje na direção deste Futebol Clube Porto Moreirense. É claro, os 5 golos do Futebol Clube Porto foram todos regulares, nada a apontar a nenhum. O facto do jogo ter acabado com uma distância tão grande ou com uma diferença tão grande entre as duas equipas leva a que também se possa relativizar aquilo que foi, do meu ponto de vista, uma condução menos feliz do jogo por parte do árbitro alentejano, mas ainda assim houve situações que, não sendo particularmente relevantes, acabam por, no meu ponto de vista, estragar aquilo que podia ter sido uma boa arbitragem. Vamos começar pelos lances de pedido de grande penalidade. Aí parece-me que decidiu bem nos dois casos, e há dois casos. Há um logo ao minuto 11, quando Galeno mete dá de facto um encosto em Codissang dentro da área do Futebol Clube do Porto, mas parece-me que sem falta. Já ia a cair o extremo sul-africano do Moreirense quando chega o jogador do Futebol Clube do Porto, portanto, boa a decisão de não marcar nada. E depois, ao minuto 34, é o Futebol Clube do Porto quem pede por 2 vezes na mesma jogada uma grande penalidade. Primeiro, num confronto de Evanilson com Maracás, em que há de facto um toque, mas não me parece suficiente para fazer cair o avançado do Futebol Clube do Porto, e depois de PP com Marcelo, também me parece que, havendo um toque, é PP que se deixa cair para tentar tirar alguma vantagem da situação. Portanto, se no primeiro caso de Evanilson com Maracás fiquei ainda assim com algumas dúvidas, no segundo de PP com Marcelo, creio que não haveria rigorosamente nada. Depois, pelo menos a julgar por aquilo que foi a realização televisiva, parece-me que há um erro na atribuição de um cartão amarelo a um jogador do Moreirense, porque foi mostrado, aparentemente, cartão amarelo a Ismael por uma falta que foi cometida por Gonçalo Franco. E, além disso, creio que faltou um cartão amarelo a Pepe por derrubar um adversário ao minuto 54, quando este ia no sentido da área do Futebol Clube do Porto, em jogada potencialmente perigosa. Já não teve a mesma parcimónia
cerimónia, quando mostrou, por exemplo, a Dinis Pinto um cartão amarelo por derrubar Galeno. Há, de facto, uma tentativa de Dinis Pinto de agarrar Galeno quando este ia em direção à área, mas Galeno acabou por cair para a frente, não por causa dessa tentativa de agarrar de Dinis Pinto. Porquê? Porque Galeno percebeu que seria melhor para a equipa ganhar ali um livre, a posição frontal à entrada da área, do que tentar prosseguir com a jogada. De resto, aquilo que me pareceu foi que o Luís Godinho muitas vezes foi no engodo dos jogadores, que aquela coisa que eu odeio, que é os jogadores deixarem-se cair quando sentem que o adversário está a chegar para ganharem faltas. Não gosto nada disso, acho que é isso que estraga o futebol, é isso que acaba com o tempo útil de jogo nas nossas partidas, e os árbitros não podem compactuar com este tipo de situações, como Luís Godinho compactuou hoje por diversas vezes. Portanto, foi uma arbitragem sem influência no resultado, também era melhor, um jogo que acabou 5-0, mas da qual, francamente, não gostei. Futebol de Verdade